E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou Paulo Ribeiro e este é mais um Tá Na Conta e claro com o quadro Pegue a Dica. Eu postei aqui no canal vários conteúdos, mas precisamos falar sobre alguém muito importante que é Jesus, o ser humano mais importante que já pisou nesta terra. Vamos falar sobre ele, falei sobre João, falei sobre Paulo, falei sobre o Domo de Ferro e temos que falar sobre Jesus. Então, como eu sempre digo para vocês, senta aí que eu te conto. Diretor, pode rodar a vinheta. É importante sempre falarmos sobre Jesus. Jesus Cristo é para os cristãos o Messias, Filho de Deus e o próprio Deus, e ressuscitou há mais de 2000 anos. Jesus Cristo é o centro do cristianismo. Nascido em Belém, teve uma infância marcada por eventos que revelavam a sua natureza divina. Sua morte por crucificação, interpretada como um sacrifício redentor, e sua ressurreição, vista como uma vitória sobre a morte, formam a base da fé cristã. Seus ensinamentos, centrados em amor e justiça, influenciaram profundamente o mundo ocidental. Considerado um profeta no islamismo e um pregador no judaísmo, sua vida e milagres continuam a ser tema de debate e inspiração. Jesus nasceu em Belém durante o reinado de Herodes e cresceu na Galileia. Sua morte por crucificação é vista como um sacrifício redentor, marcando profundamente a história religiosa e cultural do Ocidente. O nascimento de Jesus em Belém é um evento cercado de simbolismo, visto como um cumprimento das profecias messiânicas e marcando o início de sua missão redentora. A infância de Jesus, relatada principalmente no Evangelho de Lucas, inclui eventos como a visita no templo em Jerusalém, destacando sua sabedoria precoce e consciência da sua missão divina. A morte de Jesus por crucificação em Jerusalém é interpretada pelos cristãos como o sacrifício supremo pela redenção dos pecados da humanidade, sendo um ponto central na teologia cristã. A maioria dos historiadores concordam que Jesus foi uma figura histórica real, embora existam debates sobre a precisão dos relatos evangélicos e sua interpretação teológica. Jesus era judeu e suas práticas refletiam o judaísmo do Segundo Templo, reinterpretando a lei de Moisés com uma perspectiva única sobre o reino de Deus. O batismo de Jesus no Rio Jordão, realizado por João Batista, marca o início de seu ministério público e é visto como uma revelação da Santíssima Trindade. Seus ensinamentos focados em amor, perdão e justiça são transmitidos principalmente por meio de parábolas e discursos, sendo a base moral e espiritual do cristianismo. Os milagres atribuídos a Jesus, como curas e controle da natureza, são vistos como sinais de sua divindade e manifestações do reino de Deus, demonstrando seu poder sobre o mal e as enfermidades. A crucificação executada sob a autoridade romana é um evento central da fé cristã, simbolizando a entrega de Jesus para a salvação da humanidade. A ressurreição é vista como a vitória sobre a morte e a confirmação da divindade de Jesus, sendo o fundamento da fé cristã e celebrado como o evento mais importante do cristianismo. No islamismo, Jesus é considerado um grande profeta que realizou milagres, mas não como filho de Deus. Sua crucificação é negada, afirmando-se que ele foi elevado aos céus. Já o judaísmo reconhece Jesus como um pregador judeu, mas rejeita sua divindade e messianismo, interpretando suas reivindicações como incompatíveis com a tradição judaica. Contudo, posso afirmar que a missão de Jesus é salvar a humanidade da perdição. Lá em Timóteos, no capítulo 1, no versículo 15, diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o pior. Já lá em João 5, no versículo 24, diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vamos lá em Romanos capítulo 6, no versículo 23, que diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Jesus veio para salvar toda a humanidade. E se você quer aceitá-lo e ser salvo por ele, basta abrir o seu coração e deixá-lo entrar e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E como eu sempre digo, e aí, pegou a dica?